Oi, Dani, tudo bem? Melhor agora! E você? Que bom. Que bom a gente poder, né, finalmente se encontrar e conversar sobre criança interior, né? Tão bom, um assunto tão gostoso, né? Com certeza, um assunto, né, tão leve, né? Um assunto que traz tanta paz quando as pessoas verdadeiramente se alinham, né? É, exatamente. Uhum. E eu estava Vou aqui pôr um no pouquinho tema aqui. antes. Uhum. Eu estava aqui um pouquinho antes de você chamar, pensando, né? Nossa, sobre o que que a gente pode falar sobre criança interior. E eu Uhum. fui me recordando de alguns atendimentos em que eu fui colocando a técnica da criança interior. E é uma técnica de uma potência tão grande, porque de imediato a pessoa sente que Uhum. algo lá dentro dela fica diferente a partir desse olhar do adulto para a criança que todos nós trazemos aqui dentro da gente, né? Uhum. E eu fico pensando que no seu trabalho também você também deve ter muitas experiências assim, né? E aí hoje vamos trocar aqui esses olhares, essa vivência com essa técnica maravilhosa, né? E é incrível, né, Inês? Você que também trabalha bastante com criança exterior, e eu também, a gente tinha conversado anteriormente e a gente falou, né, o quanto a gente inclui isso nos nossos atendimentos e os benefícios para as pessoas são É, incontáveis, né? Porque muitas pessoas excluem, né, a criança interior, não realmente não estruturam o. Tá me ouvindo? Que eu não tô te ouvindo estruturam bem. o seu ego adulto e é incrível, né? O quanto isso traz de benefícios para as pessoas, né? É, é aquela eterna criança que precisa basicamente ser vista por um adulto, né? E aí Exato. aquela dor lá de trás da infância, porque o papai e a mamãe não conseguiram olhar ali daquele tanto que era a nossa necessidade infantil, né? E por vezes a gente Uhum. traz tudo isso para o agora, para a vida adulta, e o nosso adulto continua não olhando lá para a nossa criança e a nossa dor perpetua. Verdade. Enfim, é simples. Eu costumo dizer assim, como essa técnica é maravilhosa, porque ela é simples, ela não é mirabolante, ela Exatamente. não é, enfim, não, é simplesmente olhar e Exato. cuidar, né? Como se tivesse uma criança pequena ao nosso lado ali com aquela dor. O que que eu adulta faria por ela para ajudá-la, né? Então é colocar essa ação aqui em função da gente mesma e cuidar da criança que todos nós temos. É verdade. Agora, um grande problema, até pegando aí a sua fala, né, é Uhum. realmente isso de das pessoas não saberem que Que não, tem uma é, criança interior ali dentro de si. E aí o é que verdade. fazer? Se eu não sei o que fazer, né? Geralmente, eu não sei se você percebe isso, Inês, que muitas pessoas ainda não sabem nem o que que é exatamente essa criança interior, É, né? E eu sempre digo é, que é uma metáfora de, logo, já estou é, falando superficialmente, de versões nossas passadas que não foram olhadas, de alguns traumas, de coisas que não foram bem elaboradas, sim, desenvolvidas e que a gente, como adulto, né, a gente tem essa possibilidade de a gente poder reintegrar essa criança, como eu digo, é, adultecer, mas a partir dessa sim. estrutura adulta, cuidar da nossa criança interior. Você percebe isso, que as É, pessoas não têm clareza dessa definição também nos seus atendimentos? são vários níveis de falta de clareza, né? Porque por vezes a pessoa realmente ela vem de toda uma história de vida de não ser vista e aí ela própria não vai se ver, não vai Verdade. se perceber. Aí usando a expressão que você disse, né, a técnica da criança interior, a criança interior é uma metáfora. Mas é uma metáfora para simplesmente facilitar para a gente o entendimento aqui do Do funcionamento do cérebro. nosso cérebro. Exato. Uhum. Porque a nossa criança interior é exatamente o reflexo do funcionamento do nosso cérebro.
Porém, ficaria muito complexo todos nós estudarmos a fisiologia do cérebro, sei lá, talvez como um médico, um enfermeiro, alguém aí da área mais aí da fisiologia, né? Não, qualquer leigo, qualquer pessoa pode entender a técnica da criança interior a partir dessa metáfora. É uma criança. Então, temos uma criança e temos um adulto. Simplesmente aí estamos falando do funcionamento do nosso cérebro, em que temos uma parte emocional e uma Que é o parte límbico, cognitiva. sistema límbico, né? Que é Límbico, emocional. principalmente. E o adulto, que é a parte cognitiva, é o nosso córtex. Não, o córtex. Isso, o córtex é a parte mais externa do nosso cérebro. E a parte mais interna, então, a gente tem ali a parte emocional. E até se a gente for olhar um pouquinho aí a respeito de cérebro, em termos de evolução de espécie, essa parte aqui mais interna, ela tem uma origem mais ancestral, uma origem lá no miolinho do cérebro, tem uma origem reptiliana, depois a origem no cérebro mamífero, e só depois aqui na última camada o cérebro humano, que é o córtex. Porém, somos tudo isso e precisamos incluir tudo isso e aprender a cuidar de tudo isso para estarmos melhores e mais saudáveis na vida. E um outro aspecto que eu gosto muito aí da metáfora da criança interior, para a gente entender o funcionamento do nosso cérebro e saber como cuidar, eu acho poético. Eu não sei você. Eu também, né? eu adoro. Acho tão bonito. Eu também. Eu adoro. E assim, é poético, né? Eu acho bem bacana, assim. A gente estava falando, né? Eu utilizo bonecos, eu acho que você também nos atendimentos online. Ou você usa não, só nas constelações. Ah, sim, só nas constelações. Nos meus atendimentos de terapia, eu uso mais o recurso da imaginação. Sim, a visualização. Eu uso tudo. A gente mais atua. Eu tô até aqui com a minha criança interior e a tua, viu, Inê? Ai, que bacana! Olha, eu sou amarelinha. Exatamente! Você já estava no campo. Brincadeira. Ótimo. Então, é legal as pessoas entenderem aquilo que você estava explicando, né? A criança interior está muito ligada, né, a essa função do cérebro reptiliano, límbico. E quando nós resolvemos olhar para essas feridas, essas dores, né, das versões passadas que foram desapercebidas, porque por causa do que os pais nunca vão ser perfeitos para a gente. É claro que tem famílias disfuncionais, mas as crianças esperam um pai perfeito, mas os nossos pais são os perfeitos no fundo, para nós, para que a nossa alma evolua. Só que a criança não tem essa consciência, né? Seria ótimo, mas não tem. Não tem como, né? Só o adulto consegue ter essa consciência, né? E aí até a gente chegar à vida adulta, por vezes muitos traumas foram registrados e aí temos então muitas crianças adoecidas aqui dentro da gente. É até um aspecto interessante, porque no geral a gente fala a criança interior, a criança interior, a criança interior, mas na verdade nós temos muitas crianças interiores dentro da gente e grande parte delas necessitam de muitos cuidados, necessitam desse olhar, né? E um outro aspecto interessante é isso, precisamos sim disponibilizar o nosso adulto para olhar para todas essas crianças e a cada momento é uma criança a ser vista, a ser olhada, uma dor a ser acolhida, né? Eu percebo que algumas pessoas têm uma expectativa muito infantil de magicamente resolver tudo e magicamente eu vou usar e vou olhar uma vez só e tudo se resolve. Nossa, perfeito, mas é perfeito. Eu acho assim um ato heróico da gente olhar, tá disponível para olhar. Eu parabenizo os clientes que têm essa disposição, que querem se olhar, mergulhar realmente na profundeza,
né, da alma, olhar para todas essas crianças interiores, é algo heróico. Porém, não é uma solução fácil, não é fast food, né? Olhou uma vez e Não. tá tudo resolvido. Não é a pílula mágica que você toma e tudo se resolve. Não, tá muito mais para um compromisso do adulto de agora para o restante da vida de cuidar dessa criança. E aí, olhando para aquilo que é do adulto, né, que é bem interessante, o adulto dá conta disso, né? De olhar para essa criança e fazer esse compromisso. Olha, eu estou aqui, você pode contar comigo a partir de agora. Tudo bem que ninguém nunca olhou e cuidou de você, aí até usando aquilo que a criança vivencia muito, a generalização, né? Claro que olharam e cuidaram, né? Sim. Mas lá na sensação da criança, por vezes a gente vai para isso, né? Ninguém nunca me olhou, ninguém nunca me amou, ninguém nunca me cuidou. E aí o adulto entra para fazer esse compromisso. Olha, mas agora eu te vejo, eu vou aprender a te ver e cuidar de você. E essa é outra faceta ali da técnica, né? O adulto, ele precisa de alguma forma ter essa disponibilidade. Nem sempre o adulto vai ter essa disponibilidade, né? Eu percebo que algumas vezes a pessoa ela tem um adulto tão excluído que... Então aí a gente está falando de um condicionamento mental que primeiro, antes da pessoa aprender a aplicar a técnica, nós vamos ter que trabalhar com ela isso, de mudar esse condicionamento, nem que seja minimamente, para que o adulto dela comece a fazer parte, de uma certa forma, ali da dinâmica, do processamento mental que ela tem. E aqui, então, nesse momento, eu estou falando de uma peça-chave do uso da técnica da criança interior. Tem que ter um adulto potente. Sim, tem que ter um adulto observador, né? Um adulto, como eles dizem, adulto em nós, realmente, que tem essa força de acolher essa criança, né? De ressignificar a sua história. Eu sempre digo, né, Inês, que ninguém melhor que a gente mesmo, com sabedoria, com vontade de cuidar da nossa criança. Porque o que os pais fizeram pela gente, lógico, foram que eles puderam, né, de melhor. Só que eles não sabiam como suprir todas as nossas necessidades infantis. Então, hoje em dia, a gente mergulhando nisso, a gente consegue, a pessoa que estiver disposta a isso, a realmente ter essa autorresponsabilidade diária, como você falou muito bem, né? De cuidar, de dar carinho, de dar atenção, de parabenizar, de realmente, às vezes, né, cuidar daquela ferida com amor, assim como você cuida de um amigo, dos seus filhos. De uma criança pequena, né, que a criança, né, até um fator interessante, né, a natureza, ela é tão sábia que aquela fofurinha que é uma criança, ela é bonitinha daquele jeito justamente para despertar em nós, adultos, esse instinto de cuidar, de ser afetuoso, de proteger a criança, né? Também quando a gente toma consciência de que essa criança fofinha, bonitinha, às vezes bebezinha, bochechuda, gostosinha, ela tá aqui dentro da gente. Então, a partir desse olhar adulto para a gente mesmo, a gente pode treinar esse cuidado, né? Sim. Eu não sei você, no seu autocuidado, mas eu observo muito isso no meu autocuidado, porque eu aplico essa técnica em mim já há muito tempo. Aqui tá com aqui, eu sou assim com a minha criança. E aí, hoje eu cheguei num ponto que eu olho pra minha criança e eu sou apaixonada nela. Eu também. Eu acho ela fofinha, eu brigo por ela, eu protejo ela. Se precisar, eu adulta, eu brigo com o mundo por ela. Eu tô até emocionada com o que você falou. Eu também tenho essa ligação. Né? É amor próprio, olha. E aí,
A gente consegue isso de imediato? Uma pessoa, conheci a técnica hoje, eu já consigo chegar nesse ponto? Não. Porque Verdade. tem todo um padrão mental, todo um condicionamento mental que vai ser necessário modificar. Porque muitas vezes a pessoa está lá desde a barriga da mamãe, desde a concepção Sim. até hoje, com uma criança muito abandonada, muito sozinha, muito na dor. E esse é o condicionamento dela. Ela está sozinha e o adulto está excluído. Cadê esse adulto? Cadê o cognitivo? Sim. Não atua. Na maior parte das vezes a pessoa, aliás, na maior parte das vezes eu diria quase que 100%. O adulto de todo mundo é muito bom. E algumas pessoas, quando vêm a primeira vez para o atendimento, assim, não, é meu, não. Aí eu vou explicar para ela, é sim, o seu adulto é muito bom, porém, você deixa ele excluído. Excluído, exatamente. Você não utiliza, sei lá, quando eu falo disso eu até me empolgo. Eu também adoro essa É como se você tivesse um terreno e você tivesse ali uma enxada. Exato. E aquele terreno está todo com um mato alto, enorme, todo cheio de mato. Mas você tem uma enxada ali do lado, mas você não usa, e você fica lá tentando arrancar o mato, a unha. Claro, aí você vai se machucar, E você vai se ferir, reclamando você vai ainda, né? pensar, você vai reclamar, você vai retraumatizar. Peraí, cadê a enxada? A enxada está afiada, é só pegar a enxada e ir lá e cortar. Então, geralmente, muitas pessoas chegam para o atendimento com esse padrão de condicionamento mental. A enxada está ali do lado, mas a pessoa não usa. Fica arrancando o mato na unha. Vai machucar, vai doer. A vida vai ficar muito ruim. Assim. E é legal, né, as pessoas entenderem assim, que é humildade buscar ajuda. Eu falo isso com a boca cheia, não é para vender nada. Eu verdadeiramente acredito, eu também busco ajuda, eu também tenho minhas mentorias. Eu me cuido também, porque a gente só pode entregar aquilo que, né, a gente semeou. E sobre esse aspecto da enxada, a gente olhando o nosso jardim, né, olhando como ele está atualmente, olhando a realidade, como você falou, né, olhando, porque a gente vai olhar para a realidade. E assim, com essa ferramenta, né, entendendo que nós também temos essa ferramenta dentro da gente. Às vezes a gente precisa de ajuda para olhar, para fazer e tudo mais. E aí você mesmo vai ter essa enxada, como a Inês colocou muito bem, para você construir o seu belo jardim, aquilo que você gostaria na sua vida, que você gostaria de colocar flores, de colocar orquídeas. Você tem essa capacidade, para isso tem que incluir o que ficou totalmente excluído, essa parte, né? Essas partes que foram abandonadas. E é lindo quando você percebe que você consegue se alinhar com a sua criança interior diariamente. Como você falou, não é fácil, mas os resultados são incríveis, né, Inês? São incríveis e, usando outra metáfora, é como ir para a academia. Se eu sou uma pessoa sedentária, não adianta eu ir para a academia só hoje e achar que de hoje para amanhã eu virei atleta. Não. Eu vou ter que mudar todo um condicionamento físico, até que um dia sim eu consigo ter um condicionamento muito bom e realizar muitas coisas, e ir para a academia é fácil. Então, quando a gente fala aqui dessa conexão da criança interior com o adulto, para ter uma vivência emocional interna saudável, também é algo que vai exigir da gente um esforço. E continuando aí na metáfora que você somou, né, na minha metáfora aí de um terreno todo cheio de mato, e a enxada ali do lado, e eu arrancando aquele mato na unha, e se eu utilizar a enxada, não vai ser muito melhor? E como você disse, né, eu posso criar um jardim lindo ali. Porém, não é do dia para a noite. Porém, não é magicamente. É necessário, sim, um esforço e um compromisso adulto de entender que é um processo que vai levar um certo tempo, que vai requerer uma certa dedicação.
da nossa Sim! parte adulta a refazer esse vínculo com essa criança. Uhum. Na verdade, eu falei errado, não é refazer, O porque que que esse vínculo significa? nunca existiu. Uhum, Então, é um uhum. vínculo entre a criança e o adulto aqui internamente que vai ter que ser construído. Sim, sim, exatamente. Inclusive, é como se a gente formasse, né, novas conexões neurais. Por isso, tem esse Sim, caminhar, né? Tem que percorrer, né, um sim. trilho, né, uma estrada e realmente pegar a enxada e construir essa estrada. E você sabe que você percebe isso, que nós estamos no tempo do fast food emocional. A gente Ah, olha a pois é. internet, vê vídeo, olha, É, melhore sua vida numa é, mágica. Eu falo, uau, esse negócio é tudo bem, cada um faz o que quiser. Só que eu sou como você, da exato. realidade, né? De enxergar que você tem que realmente estar disponível para esse movimento de autoconhecimento e cuidado diário, que é uma jornada. Não se faz assim, ó, pá. Não se faz num Não tem piscar de como. olhos. Não dá. Impossível, né? É, É, exatamente. Claro que aí nesse processo a gente pode ir buscando ferramentas que vão nos auxiliar, né? Como, sim. por exemplo, recorrer à terapia, recorrer a uma constelação, enfim, buscar um profissional que vai prestar ali um suporte para ajudar a gente para que essa trajetória ela possa ser vivida de uma forma, vivenciada de uma forma mais protegida, de uma forma mais consistente, Aham, tá? aham. Ah, por vezes a gente traz na nossa criança interna muitas feridas de abandono, de impotência, de Traumas. desistência. E aí, essa criança, ela vai sofrer imensamente diante dessa vida tão sofrida, tão difícil, que a pessoa tem a percepção, né? Uhum. Mas, ainda assim, eu diria que a técnica da criança interior é uma excelente indicação, porque em algum momento o adulto vai conseguir acessar essa criança e cuidar dessas feridas aí de abandono, de desistência. Ah, eu não confio no outro, então eu não confio no meu adulto. Enfim, são conexões Uhum. neurais que precisam ser feitas, ser É. construídas, como se a Uhum. gente voltasse lá na infância. Porém, agora não com o papai e com a mamãe, mas agora aqui com o adulto, Adulto. intervindo e cuidando, até que essa criança comece a identificar que internamente tem esse recurso tão poderoso, tão potente como a nossa parte cognitiva, o nosso Uhum. adulto. Eu recomendo, né, para todos que estão aqui nos ouvindo e que Eu vão ouvir também. depois o vídeo, que se não É. conhece essa técnica, que dê uma chance, dê uma olhadinha, entre em contato, né, porque realmente ela é linda. Eu ensino. Ah, Pode falar. eu aplico muito, então, ali no meu atendimento de terapia e nas Uhum. constelações. Eu Aí eu queria também. até te fazer uma pergunta, como que você faz no seu trabalho? É, de incluir a criança na terapia, na Você constelação. realiza a constelação, você faz atendimento Sim, individual. sim, Me sim. conta um pouquinho do seu Depois você conta trabalho. você, eu também. Eu também faço Tá. constelações e atualmente praticamente online, né? Porque, na verdade, eu vou ser bem sincera, Inês, eu sempre acreditei no online, né? Então, as Aham, eu constelações também. familiares, empresariais, eu realizo online. E geralmente, eu não vou dizer 100% das vezes, mas muitas vezes eu incluo sim nesses atendimentos, independente do tema, a criança interior do meu cliente, tá? Uhum. E nas terapias, né, quando a gente faz uma terapia ou um pacote, tem vários serviços,
em muitas, não todas as sessões, eu também incluo essa criança interior, porque para mim é de suma importância a gente abraçar isso e para que o cliente entenda como que ele pode cuidar, para que ele consiga desamarrar, né, das queixas infantis, né, e incluir essa criança como ela é. E é extraordinário, eu realmente, assim, como você falou, eu acho que isso também se dá devido à minha presença diária e inclusão diária com a minha criança interior. Então, eu sou atualmente, né? Atualmente, bem lembrado, que há muito tempo não, bem aliada, sabe? Bem aliada mesmo, assim, sabe? Eu escuto ela todos os dias, literalmente, e acho que isso é que engrandece o nosso ser, porque a gente começa a ter cada vez mais o amor próprio, que tanto é falado por aí. Eu acredito que o amor próprio só é possível quando a gente está 100% alinhado à nossa criança interior. Agora me conta de você. Eu concordo com você. Concordo com você, realmente não tem como estar aí com uma autoestima elevada, o amor próprio em dia, se a gente não está empática, se a gente não tem um adulto empático com a nossa criança. Por vezes, no meio dos atendimentos, a pessoa fala de si, se julga, ela se chama, mas eu fui besta, nossa, mas eu fui uma bocó. Opa, peraí. Ó, tem uma parte aí que não está alinhada, né? Sim. Ela mesma não está sendo empática com ela. Eu acho que nós duas atuamos, então, de uma maneira bem semelhante, né? Porque a técnica da criança interior, ela foi permeando o meu trabalho na psicologia e na constelação de uma maneira que hoje eu não sei olhar para o meu paciente sem ser através dessa lente. Também. Quando eu estou diante do meu cliente, seja de constelação ou de terapia, e ele me mostra a faceta da dor da criança dele, fica ressaltado. Aí eu não tenho nem como não trabalhar aquela criança, né? É um treino realmente, e aí é muito bacana. E na psicologia, no atendimento individual, né, então é bem comum utilizar técnicas, diversas técnicas. Mas o que eu acho bem diferenciado é no atendimento da constelação a gente incluir a técnica da criança interior. Sim. Então, nesse momento da minha vida, claro que foi um caminhar. Em outros momentos eu não tinha tanta consciência como eu tenho hoje. Mas hoje, inclusive, faz parte do meu marketing que a minha constelação, ela não é só constelação. Ela é criança interior e constelação. Que legal! Toda constelação que eu realizo, eu tenho duas metas. Uma, olhar para a criança da pessoa, e a outra, ajudá-la a ter Aliás, eu vou falar diferente. Uma, olhar para a criança da pessoa e ajudar o cliente a cuidar dessa criança para que o seu adulto esteja mais disponível possível para realizar a segunda etapa, que é colocar em ordem aquilo que está em desordem ali, e o campo mostrou. A partir da minha experiência, eu tenho percebido que assim você tem uma chance muito maior de ter sucesso ali na constelação que a pessoa contrata a gente. Porque se eu cuido da criança dela, essa criança acalma. Sim. Ela fica ali mais tranquila e no momento seguinte, então, o adulto pode olhar para aquilo que está em desordem. Na minha percepção, na constelação, é o adulto que trabalha a ordem. Não é a criança. Exato. Criança não faz isso. Não dá conta. É grande demais para a criança, né? Fazer a ordem. Como é que eu vou tomar a minha mãe se a minha mãe
por exemplo, hoje eu fiz uma constelação de uma mulher e a mãe narcisista. A mãe narcisista machuca, fere, Sim, abusa. claro. Como que a pessoa vai tomar a mãe, sendo que lá na criança dela tem um monte de feridas? Impossível. Se Claro, tem dor, não tem que dá ser para unido. tomar pai e mãe. Então vai ser Verdade. necessário primeiro o trabalho aqui Criança. da técnica da criança interior, né, do adulto aprender a cuidar dessas dores. Nem que seja para ali naquele momento da constelação olhar, né, falar para a Uhum. criança, eu te vejo, eu sinto muito pela sua dor. E na grande maioria das vezes essa criança só de ser vista, ela já acalma, ela já vai para aquele lugar de criança e o adulto então fica disponível para realizar a constelação. Eu, então, na minha constelação, eu associo a criança, a técnica da criança Uhum. interior e ali todo aquele trabalho do Bert, maravilhoso, Sim. perfeito, incrível, de colocar em ordem aquilo que está em desordem. Não só no início da constelação, mas ao longo da constelação. Se em algum momento eu estou ali trabalhando a ordem e a criança da pessoa Tá da gritando. então vamos olhar de novo para essa criança, vamos ver que dor que tem aí nessa dinâmica que foi acionada. Então na minha experiência profissional nesse momento, na minha atuação profissional nesse momento, a criança interior está presente, igual o ar que eu respiro. A todo momento eu estou olhando. E pegando as suas palavras, isso só é possível a partir do momento que a gente experiencia, que a gente Sim. experimenta, né? Então, por vezes eu vejo uma pessoa numa dor tão grande Uhum. e eu olho para ela e tenho a certeza e a segurança de aplicar a técnica, porque eu sei que um dia eu já tive naquela dor ou numa dor semelhante e que é Sim. possível chegar aqui num lugar, num estado emocional melhor. E aí o que você disse é verdade, né? Quando a gente vivencia é diferente. É A gente verdade. sabe como é que é. Os resultados, assim, na nossa vida, quando a gente aplica isso, são extraordinários. Aí, se você me permite, tem um exercício que eu passo, não para todos os clientes, mas para boa parte deles, né? Eu gostaria de passar para as pessoas, é super simples, é gratuito, vocês não Ótimo. vão pagar nada. Só que quando a pessoa faz, é aquilo que a gente falou da autorresponsabilidade, quando ela deseja fazer, quando ela realmente aquilo que você falou, né? Faz a musculação, vamos colocar É, emocional diária, é. tem resultados extraordinários, inclusive eu faço na minha vida, eu aplico e adoro. É Aham. algo Ah, simples. que Posso passar? bacana. Você me permite? Ótimo, perfeito. Às vezes eu nem conheço e vou aprender com você. Ah, mas Vamos lá. essa aí foi da minha, acho que foi minha criança interior que inventou, mas é tão simples. Aham. Sim, Gente, é sim, é assim. a criatividade, né? Até É, desculpa, aproveitando aí a sua fala, a criança interior que vai ficando mais saudável, ela vai se mostrando, e um dos aspectos da criança saudável é a criatividade. é verdade. Então, eu tô aqui com uma almofada. Então, gente, é algo simples. Se vocês puderem, quando vocês estiverem, de repente, antes de dormir ou acordar, não tem regra, hein, gente? Pode ser a hora que vocês quiserem, mas quando tá lá na cama, tá mais fácil. Vocês abraçam. É lógico que isso aqui é uma âncora, uma metáfora, uma Sim. almofada, tá? E imagine que essa almofada seja a sua criança interior e converse com ela, porque aí é você adulto, entre aspas, né? Olhando para essa criança interior e pergunte como você tá, o que que você sentiu, ou como foi seu dia, ou feliz dia, que bom, mais um novo dia. Aos poucos, com essa prática, você vai começar a perceber e realmente entender que você é adulto e que cuida dessa criança. E cada dia mais ela vai se sentir, a sua criança interior, mais confiante em você, porque ela sabe que ela pode contar com você. Você vai estar sempre dando amor, carinho, entusiasmo para essa criança, incentivo. Você falou de uma parte de uma cliente sua que você atendeu hoje.
que ela, né, falou, eu sou uma porcaria, assim, uma coisa assim, né? E realmente, as pessoas têm muito essa mania de se autocriticarem, né? E não olharem para as partes, para as outras versões delas. E eu sempre falo, né? Se a gente tratasse a gente mesmo, quando a gente trata os nossos amigos, a gente pensaria muito É, bem antes de se maltratar. Porque isso é como se você estivesse se dando um chicote, né? Como se você estivesse realmente se dando um chicote. E é muito ruim. Então, quando você se acolhe, né? Você simbolicamente, né? Tudo metáfora, abraça aquela almofada, porque ela é assim gostosinha, né? Tem uma cliente que ela pega o ah, ursinho, cada um vai se adaptando. Você sabe que é. tem bons resultados, Inês. As clientes gostam Nossa, é bastante. perfeito, perfeito. É, inclusive, é bem interessante, principalmente para quem tem aí, para quem está iniciando e para quem se percebe num estado emocional muito adoecido, Uhum. é bem interessante fazer esse tipo de exercício, como você sugeriu aí à noite, ao dormir, todo dia, todo dia. E quem for fazer aí com esse propósito de fazer todo dia, então se pergunte, peça para sua mente, qual criança eu vou cuidar hoje? E todo dia você pergunta, qual criança eu vou cuidar hoje? E aí, a cada dia, sua mente Sensacional. vai te trazer uma. Até teve uma pergunta agora há pouco e eu não É, gravei o nome da pessoa. deixa eu ver se Eu eu bati lembro. o olho aqui e eu vi a pergunta dela, que ela perguntou, e qual é a idade dessa criança? Todas as idades, né? Toda idade em que a gente É, registrou alguma dor, alguma crença porque eu limitante. achei a pergunta agora. Porque o nosso cérebro, até 21 anos, ele é formado. Então, pode ser na adolescência, na infância, né, na ultrauterino, né? Então, tem que olhar para... Exatamente. Eu gosto, no meu trabalho, de olhar até além. Porque, por Uhum. vezes, a pessoa faz 21 anos, E mas ainda... ela adentra a vida adulta num estado muito vulnerável, muito infantil. Sim. E aí, Uhum. mesmo ali ao longo da vida dela, adulta, ela vai vivenciar muitos traumas. E aí, mesmo na vida adulta, aquele trauma, aquela dor, eu costumo olhar como uma Sim. criança. Só que aí a Uhum. gente cuida de uma forma diferente, né? Por quê? O cuidado do adulto à criança vai depender de cada idade da criança. Então, o Exato. meu adulto cuidar da minha criança numa dor aos 2 anos de idade, como é que você cuida de uma Diferente. criança de 2 anos, Puxa, algo que está ai, doendo? Colo, você vem cá, colo, beijinho. Agora, se é uma criança de 10 anos, aí é diferente. Você dá colo também, mas você não vai acalentar, você não vai trazer aqui no colo. É um colo diferente, um carinho diferente. E se a criança tem 15 anos, 16, 17, aí é diferente também. Como que tem eu que ter uma ajudo? linguagem, né? Mais... A linguagem, a expressão corporal. Ah, e se for um trauma na vida adulta? Talvez quando eu tinha 30 anos. Bom, Sim, aí também tem que ser tem que ser olhado e olhado. acolhido, porque é uma ferida aberta e que por vezes a gente acha que porque é na vida adulta eu posso deixar de lado. Ó, Nada é disso. trauma, tá minando energia, tá me colocando numa posição vulnerável na vida, e aí daqui a pouco eu me relacionando com alguém, essa ferida ela é resvalada, vai doer, eu vou reagir. Então, mesmo na vida adulta, a gente tem ali um aspecto da nossa criança, que são as dores, e que a gente precisa olhar e cuidar. Principalmente se perdoando, né? Sim, se É, acolhendo, entendendo que tudo é, faz parte, que tudo faz parte do teu processo, da tua evolução. Eu vejo que é tão necessário a gente cuidar, olhar da nossa criança interior, assim como a gente tomar água. Vamos brindar, Inês? Brindar. tchim, Ah, tchim. Então, gente, tomemos água todos os dias. Cuidemos da toda nossa criança hora, né? interior todos os Exato. dias. Aí tem uma pergunta da Lourdes. Muito obrigada pela sua pergunta, Lourdes, querida.
quando a criança é adulta muito cedo? Acontece muito isso. Nossa, muito, muito, muito. Aí essa pessoa ela vai levar uma vulnerabilidade emocional para a vida adulta, porque criança não Sim. dá conta. Às vezes É. ela até dá conta da atividade que ela foi exposta, que ela foi exigida ali na Uhum. infância. Mas com certeza vão haver ali resquícios emocionais. Sei lá, algo tipo assim, eu ajudei a cuidar da minha irmãzinha, porque a minha mãe precisava trabalhar, mas eu era também uma criança, mas eu tinha muito medo dela não dar conta, dela machucar. Ó, esse medo, essa vulnerabilidade, ela vai persistir vida afora ali na vida adulta da pessoa. E fora uma série de outras coisas que ali na infância a criança não tem a estrutura para dar conta daquilo que é Não tem. difícil. E muitas vezes a pessoa ela é exposta e é aquilo que é a vida dela, é o destino dela, né? Até olhando aqui, Sim. aquilo que foi como foi, e a gente tem que entender que a vida ela é assim, para a gente até conseguir se posicionar de uma Evoluir. forma mais adulta, a gente vai precisar, aqui no adulto, olhar e entender, foi assim e ok, mas o que eu posso fazer a partir do agora para ser diferente e sair ali daquele lugar de trauma? Tem um Tem como. aspecto, Dani, eu não sei se você Uhum. olha para isso, mas eu estou olhando aqui porque me deu calor e o Luciano Ah, roubou o tá. meu controle do Peraí que eu tenho o meu ar-condicionado. aqui para te prestar. Ele voltou. Deixa eu achar aqui. Vou ver se serve. Serve? Isso é coisa de criança. É a criança que Ele não aguentou. voltou. Tem um monte de perguntas, a gente vai responder. Gente, calma, acalmem as crianças. Até para continuar aquela resposta, eu não sei se você já olhou para isso, mas por Uhum. vezes a gente tem uma dinâmica entre duas crianças. Pessoas que Sim. tiveram essa vivência de ter que ser muito adulto lá, muito criança, geralmente vai ter ao mesmo tempo uma dinâmica entre duas crianças, uma muito abusada e outra muito tirana. Então, essa daqui, internamente, ela vai entrar num processo de muita exigência e de abuso com essa. Essa daqui, porque vai para a dor, vai para aquilo do não dar conta, vai sabotar as intenções dessa. E aí Sim. aqui fica Um um ciclo círculo vicioso. vicioso. Exatamente. E esse círculo vicioso significa que o adulto fica excluído e sem energia, porque essa dinâmica que rouba muita energia mental. E aí o adulto fica excluído. Então, esse adulto, essa criança Criança. aqui, que é aquela mais tirana, aquela que tem que fazer, porque tem que fazer, tem que ser muito esforçada, e eu tenho que ser perfeita, eu tenho que dar conta e Tem que tal. salvar os pais muitas vezes Tem que também, que salvar não os adianta. pais, e, enfim, uma série de dinâmicas dessa criança mais tirana. Essa criança aqui, ela parece que é um adulto. Na análise transacional, a gente chama ela de o adulto contaminado. Porque essa Uhum. criança aqui, ela tem uma aparência, uma banca, ela tem uma argumentação muito adulta, porém é uma criança. E o principal indício para a gente detectar se é o adulto de verdade ou se é essa criança aqui que está falando, é que essa criança aqui, geralmente, ela é muito rígida. Rígida. Preto é preto, branco é branco e cinza não existe. Uhum. Não tem um meio No meu termo, uma adulto, não, flexibilidade, não não é? tem, Eu não vejo isso. tem, não tem um contexto, não. E no adulto, o adulto ele é flexível. Então, sempre que a gente se perceber muito nessa dinâmica de muita rigidez, perceba que o adulto provavelmente está excluído e talvez você vai ter ali essas duas crianças numa dinâmica muito adoecida uma com a outra. E qual que é a solução para isso? Adulto. Para Adulto. cuidar das duas Adultecer. crianças. Adultecer, entre aspas. Adultecer, exatamente. Esse é o Ai, ai. verbo. Vamos lá. Perfeito. Tem umas perguntas agora, Inês. Eu acho que a gente tem um tempinho, né, para responder perguntas. Reinaldo,
Reinaldo, obrigada aí pela sua pergunta, meu querido. Você disse que devemos pedir à mente para mostrar qual criança cuidar. E se o trauma dessa criança for repetitivo, sequencial? Geralmente viu? Geralmente. Quer responder? Pode responder. Eu acho que ele aqui está falando, o Reinaldo está falando, de retraumatização. Sim. Agora, sempre tem uma origem, sempre tem um ponto inicial. E se for possível, claro que a mente de cada um é a mente de cada mente vai se utilizar de recursos de proteção para sobreviver, mecanismos de defesa, né? Então, nem sempre a gente vai conseguir chegar lá na origem do trauma. Mas se a gente conseguir chegar, facilita. Excelente. Não para ficar lá, né? Mas a gente vai, entende, cuida e volta para o presente, para a partir aqui do presente buscar uma maneira melhor de viver a vida. Então, eu acho que ele está falando de retraumatização. E aí eu gosto de uma imagem, né? Que é de uma ferida mesmo. Ó, o nosso emocional, ele é muito semelhante ao processo de cicatrização no corpo. Então, se eu tenho uma ferida aqui, se eu deixar essa ferida, ela vai cicatrizar naturalmente. No emocional é a mesma coisa. Traumas que a gente vivencia, a nossa mente ela tem uma dinâmica de que aquilo cicatrize, de que a gente consiga superar aquilo. Porém, muitas vezes nós mesmos, principalmente quando a gente está na vida adulta, tá? Aí a gente arranca a casquinha da ferida, através de crenças limitantes. Tipo assim, a pessoa não podia fazer aquilo comigo. É um absurdo, é injusto. A vida é como é. Vamos parar com as churumelas, né? E vamos seguir em frente deixar cicatrizar. Exato. E é engraçado que as pessoas têm uma ilusão que a vida é incrível, né? Vai ser perfeita, é perfeita, devia de ser perfeita. Isso é algo muito, muito infantil, né? É muito infantil. É a criança. É a criança que tem esse olhar de idealização, né? Exatamente. O adulto consegue olhar para a realidade e aceitar a realidade como ela é. Sim, sim. Sempre que eu falo de aceitar a realidade, eu gosto de frisar que aceitar é diferente de concordar, né? Eu tenho o direito de discordar, mas por vezes é como é e eu vou ter que aceitar. Um exemplo, né? Eu não concordo com o coronavírus. Eu não concordo com tudo isso que está repercutindo. Mas eu, no meu adulto, tem a alternativa que eu tenho a não ser aceitar, colocar máscara e vida que segue, né? Álcool gel, vida que segue. E não adianta se rebelar, porque eu vejo, gente, pessoas sem máscara, pessoas reclamando. Teve semana passada um cliente meu, primeira vez. Ai, Dani, eu não aguento mais. Ele é engraçado, né? Italiano. Eu já não aguento mais essa história de máscara, né? Bom, você deve ter atendido um monte de pessoas, né, que estão com muitos desafios em relação, né, a essa pandemia. Sim, eu falei, claro. Você acha que alguém gosta de usar máscaras? Até brinquei, só se for a tiazinha. Ele caiu na risada. Tiazinha é para quem é mais velho, que vinha. A geração mais nova não sabe quem é, não. Não sabe. Então, ele tirou barato. A vida é o que é, né? Quando a gente concorda, a gente diz sim, né? Para o que se apresenta, é como se abrisse uma ferramenta, né? Como se esse jardim interno pudesse florescer, pudesse ser o que ele é. A nossa metáfora do jardim, né? A gente planta a sementinha e ela vai florescer, porque a gente permite que ela floresça no tempo e do jeito que tem que ser, né? E quem consegue fazer essa tarefa é só o adulto, tá? Aceitar a realidade é uma coisa que eu diria que é praticamente impossível para a nossa criança interna. Então, toda vez que a gente se vê diante de algo que é desafiador, tem que aprender a pôr esse adulto aqui com mais energia e contar para essa criança que isso não é assunto para ela. É assunto de adulto. Então, vai brincar e deixa que eu, adulto, cuido disso aqui, que é sempre a melhor opção, né?
E se precisar de ajuda, né, Inês? Aquilo que eu falei, muitas vezes a pessoa não sabe O realmente. adulto consegue pedir ajuda também. Exatamente, gente. Não deixem, né? Não peçam. É importante ter esse. Eu sou fã. Eu acho que a gente realmente, muitas vezes a gente não sabe como fazer isso. E tem profissionais como a Inês, especializados nisso, que Com podem a te ajudar. Dani, né, Dani? Estamos Obrigada. nós duas aqui juntas, porque Sim, nós duas comungamos aí desse lugar tão potente dessa técnica, né? sim, com certeza. Vamos responder, temos mais perguntas. Ah, Podemos? vamos lá. Por Logo favor, dirija, vai por encerrar. favor. Eu estou te seguindo aqui. Eu que tô. Estamos juntas, de mãos dadas. Pronto. Me permite um exemplo de uma dor muito aguda na minha vida? Daí foi uma interrogação. Obrigada, Fabi, mas não entendi. Lourdes, né? Se você quiser colocar, ok. Lourdes, meu caso, fui mãezinha de uma irmã. Acontece isso também muito. Muitas É, vezes, né, é, a gente tem que olhar que a mãe não tinha, ou os pais, né, ou os tutores não sim, tinham outra sim. forma. E você É, acabou tomando esse lugar de mãe. Então, se você hoje acolher sua criança a partir do estado adulto, você consegue entender que o melhor lugar, o lugar mais seguro na família é você, diante dos pais, ser apenas filha e diante da sua irmã, ser apenas irmã, no caso, mais velha dela, e não mãe. Porque se você estiver nesse lugar, é um lugar perigoso. O bom, gente, enquanto a gente está vivo, a gente consegue mudar, a gente consegue olhar, a gente consegue ressignificar, a gente consegue fazer esse jardim, mesmo que pegue a enxada, pegue o que for necessário, é possível, isso que é o legal. tem uma colocação que eu gosto de fazer diante de situações assim, principalmente quando a pessoa está muito emaranhada nisso daí e tem muitos comportamentos em relação à irmã ou o irmão que teve que cuidar e ainda cuida como se fosse mãe. Verdade. Eu gosto de dizer assim, você pariu a pessoa? Não. Boa! Então você não é mãe. A irmã tem a mãe, não é você. Pariu, então você é mãe. Não pariu, então você não é mãe. Claro, fazendo a ressalva aí para pais adotivos, né, que Claro, aí vão claro. lá e assinam todo um documento, todo um compromisso com aquela criança. Mas pai e mãe é quem pariu. Sim. Resumidamente, não tem outro lugar. Até comentando um pouquinho mais sobre isso, essa pergunta, quem consegue olhar para aquilo que foi lá na infância, como por exemplo dessa pessoa de ter que cuidar do irmãozinho ou da irmãzinha mais nova, quem consegue olhar para esse destino que foi como foi é o adulto. Sim. Foi como foi, ok. Gerou prejuízos, mas também gerou ganhos. E aí, num segundo momento, ou num primeiro momento, não importa a ordem, cuidar das dores que ficaram na sua criança a partir desta vivência. Essa primeira etapa, ou essa etapa, não importa a ordem, é de olhar para aquilo que foi como foi e aceitar. Aí, na sequência, a gente consegue, então, ficar em ordem com os pais, né? Ficar em ordem com a realidade lá daquela época, com o costume social daquela época, né? Então, houveram gerações para trás em que, sim, era cultural. Os irmãos Sim. mais velhos Verdade. tinham que cuidar dos irmãos mais novos. E como ninguém tinha acesso ao conhecimento que a gente tem hoje, né? Toda Claro. a teoria maravilhosa da constelação que aí nos ajuda a ficar em ordem na vida. Então, os pais daquela época não faziam a menor ideia da desordem que estava gerando ali para a vida dos filhos. Ninguém olhava para isso, né? Isso passava de geração para geração, De né? geração Algo para totalmente geração, e os sistêmico. traumas iam se avolumando, né?
E aí quem consegue olhar para tudo isso e entender que é pequeno e que você não tem poder de modificar, mas dá para aceitar e agradecer aquilo de bom que foi vivido, né? É Sim. o adulto, e depois a gente cuida aqui das feridas da criança para que possa cicatrizar. Dani, o Luciano está aqui me sinalizando que eu acho que faltam alguns Opa, minutinhos, né? Luciano, cadê você? Aparece aí se você quiser. É o Ele está esposo da ali. Inês. Ele o quê? Tá lá, escondido. Ele é Ele uma está ali do pessoa. outro lado. Gente, pensa numa família maravilhosa. Essa é a família. Essas pessoas são demais. Viu? Uma pessoa, Gratidão. nossa, pessoas do coração muito maravilhoso, sabe? E, gente, é bom lembrar também que nas nossas maiores dores também vem as nossas pérolas, os nossos recursos. Então vamos se acalmar e realmente entender que é possível construir esse belo jardim. Bom, tá acabando o Exatamente. nosso tempo, Inês. Olha, eu quero te agradecer imensamente, agradecer a você e Eu agradecer a também te tua criança agradeço. interior. Muito, 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 muito. Obrigada por você acolher sua criança interior, que a gente você entregou tantas pérolas hoje, porque você a acolhe. É, e quero contar que então a minha criança ela fica empolgada, não sei se vocês viram que aí eu começo a falar e não paro. Isso é a minha criança empolgada e feliz aqui se manifestando. E também um grande abraço, Dani, e muita gratidão também por ter promovido esse nosso encontro. Para mim é muito importante estar aqui com você. E como você convidou, em algum momento eu vou aparecer aí em São Paulo para tomar um café com Olha, você, é tá? verdade, não é papo de paulista, não. Falar um dia a gente se vê, já falei até isso pro seu marido. Olha, eu faço questão que vocês venham conhecer minha família e Vamos realmente quando mesmo. vierem a São Paulo, é sério, venham mesmo. Vai ser um prazer inenarrável Vamos. recebê-los. Sério Com mesmo. certeza. E eu E quero se também. algum dia você, por um acaso, passar aqui por Uberlândia, né? Vai que, né? Uhum, eu já São fui. Paulo é muito mais fácil, né? A gente, todo o Uhum. Brasil passa por São Paulo, né? Mas sabe que um dia você passa por aqui, por favor, também. Será um prazer te receber e dar um abraço, né? Que Eu lindo. falo assim que tudo isso do online é muito rico, é muito maravilhoso, mas só tem uma coisa que perde pro presencial, que é o abraço, Um né? abraço E a bem, né? gente, Ocitocina. nossa, É eu tão falo assim, gostoso. o que eu tenho de dívida de abraços, mundo afora, Brasil afora, porque toda vez eu falo assim, a gente se deve um Ai, abraço. não vejo a hora Um de dia a poder gente fazer se isso. encontra e aí... o online ele é muito bacana, mas o presencial ele é sempre mais rico, né? Porque tem isso do contato mesmo, né? Uhum. Tem isso da nossa criança, de fato, se colocar a brincar com uma troca maior, né? Sim, sim. Eu quero também E, aproveitar para agradecer aí a presença de todos vocês, Milene, sim, Ana, Gabi, um beijo a monte de todos. pessoas que estão aqui, né, que disponibilizaram o seu tempo, que estão aqui para aprender. Espero que cada vez mais vocês se reconectem com a sua criança interior. E mais uma vez, Inês, Rosângela, muito obrigada. Ah, me deixa o seu. Eu vou colocar aqui seu Instagram. Qual que é? Para as Tá. pessoas irem. Se bem que já tem na parte de cima, não é isso ou não? Do teu Instagram? Ixi, Tem um ixi, canal. Me, como que me, me fa... localizam lá no me, Instagram? me conte isso. InêsRosângela.psicóloga Tá, e você tem um canal maravilhoso, né? Seu esposo no falou. Qual YouTube. que é? Pra Inês gente. Rosângela. Inês Só Rosângela, procurar por vão Inês lá que Rosângela, vão olha, me tem muito achar lá. conteúdo bom, gente. Tem o pessoal também me ouvindo. Fala os seus canais para o pessoal te acessar também. O do YouTube é Dani Casagrande e do Instagram Daniela Casagrande Oficial. Ótimo, pronto. Só Né? fazendo um comentário sobre a minha criança interior, eu adoro fazer
não é que eu adoro, eu tenho descoberto que eu tenho gostado muito de fazer lives no Instagram, porque no Instagram tem esses coraçõezinhos, a minha criança fica tão Legal, feliz, ela se diverte. Não é legal. legal? Então, Esses é coraçõezinhos verdade. subindo são uma delícia. Verdade. Gente, obrigada também pelos corações. É, um beijão no coração de todos também que participaram.